Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mundo Design do Centro Europeu. Meu nome é Lorena Furuzawa e hoje o assunto é muito bacana: saúde e bem-estar na área de interiores. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, Vanessa Pedroso. Eu tô até com a minha colinha aqui, porque ela tem tantas especialidades que eu falei, se eu não ler, eu vou acabar esquecendo alguma. Vanessa Pedroso é design de interiores formada há apenas 21 anos, especialista em luminotécnica, terapia de ambientes, fitoenergética e geobiologia, que é a medicina do habitat. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Vanessa chegou especialmente para o nosso podcast, né? Veio de outra cidade para participar aqui desse nosso episódio super especial e que tem tudo a ver com a nossa área de interiores, né? Interiores é para as pessoas se sentirem bem, estarem confortáveis ali no espaço. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa geobiologia, essa medicina do habitat. Isso mesmo. Legal. Então, a Vanessa chegou aqui com o seu sócio Carlos e esteve aqui uma hora antes, avaliou alguns ambientes aqui da nossa escola, a gente já viu que tinha energias, né? Então, podemos falar assim, para os leigos, né? Que o teu trabalho, além de, né, fazer design de interiores, arquitetura e embelezar todos os espaços, também trabalha averiguando e verificando se tem energias que estejam mais pesadas, algo que não esteja de acordo no ambiente? É mais ou menos por aí. A geobiologia é uma pesquisa, na verdade é um campo bem amplo, né? Mas é uma pesquisa que ela vai ali cuidando e atendendo, né, o meio ambiente, as construções, né, visando a saúde dos habitantes mesmo. Então a gente acaba que vai vendo o entorno, o espaço, sentindo o espaço quando ele já é existente, né, onde as pessoas já moram. Vendo o entorno, vendo questão de eletromagnetismo, radioatividade, vendo questões de ventilação, iluminação, se elas estão boas ou se estão, né, inexistentes no local, porque tudo isso interfere também, né, nos espaços, para trazer saúde e bem-estar. Excelente, porque quando a gente projeta interiores, a gente também busca trazer uma boa iluminação, ventilação adequada, né, todas as qualidades, e tem, assim, diversos campos de estudo, como você falou, né, tem hoje o estudo da neurociência, que a gente já vai também buscando, e tem outros estudos que são muito milenares, né, o estudo de Feng Shui, né, e esse estudo você estava me contando que é um estudo muito antigo. É muito antigo, é milenar, e acaba fazendo um complemento também com essas outras técnicas que a gente já conhece, né, que é o próprio Feng Shui, né, enfim, outras técnicas. A geobiologia, ela é bem focada mesmo nas energias do subsolo, né, malhas magnéticas, então a gente consegue com o aparelho passar por todos os espaços, verificando se existe então algum desequilíbrio, alguma linha geofísica, essas movimentações geopatogênicas que existem no espaço. E é uma coisa bem profunda da Terra, né, que vocês estavam me explicando. Bem lá do âmago da Terra. Sim, é uma energia que ela sobe da crosta terrestre mesmo, ela sobe verticalmente. Então, como eu estava te contando questões de prédios, né, de apartamentos, da onde eu venho, por exemplo, a gente tem muito poucos prédios, porque é no interior do Paraná. Qual que é o nome da cidade? Santo Antônio da Platina. Mas você atende outras localidades também. Sim, atendo. Aí lá a gente acaba atendendo muitas casas, né, chácaras, sítios, são espaços maiores, mais amplos, né, diferente de espaços como apartamentos. Apartamentos, quando você atende um apartamento, você está beneficiando todo o restante. Que interessante. Porque como a energia sobe verticalmente, você faz a análise do espaço, né? Identifica, faz o diagnóstico, faz o tratamento, né? E depois você acaba beneficiando todos que estão ali no entorno também. Muito interessante, pessoal. A gente estava conversando, né, que, na verdade, esse estudo ele pode ser utilizado em casas, apartamentos, espaços comerciais, enfim. Qualquer ambiente pode ser, digamos, energeticamente regulado. Me corrijam se eu estiver falando uma palavra errada. Tudo tem a parte da cura, né? E é muito bacana, você fez essa análise aqui na nossa escola, mostra o pessoal o que é o aparelho que você usa, né? Vocês já devem ter visto isso, né, em algum local. É aquele aparelho que são duas hastezinhas metálicas que vão ou girando, ou eles cruzam, né, mostrando as energias. Isso aqui eu tô forçando ele para mostrar, né, ou ele cruzado ou ele aberto. É um aparelho bem sensível, esse é o Dual Watch.
Dual Rod, o nome. São 2 cabinhos de madeira, para vocês que estão só escutando, com aquelas 2 hastezinhas metálicas. A pessoa segura nos cabinhos de madeira ali e as hastes se movimentam livremente de acordo com a energia do espaço, né? Isso. Mas nós estávamos falando também sobre esse estudo antigamente, né? Como não tinha, estudou-se plantações onde as plantas não crescem, né? Sim. E antigamente, tipo, você estava comentando sobre as ovelhas. Isso. Antigamente as pessoas faziam dessa forma, né? Mas é muito antigamente. Colocavam-se ali então as ovelhas para pastar, né? E se elas adoecessem com o passar dos meses, não era um local saudável para a construção das suas residências, né? Então eles procuravam outros lugares para fazer as construções. Hoje a gente já parte do princípio que a gente tem estudos topográficos, né? Que a gente pode ir nos terrenos, né? Fazer análise no terreno e poder também em parceria junto com profissionais de arquitetura já passar para ele onde são as zonas neutras do espaço, do terreno, para que em cima disso seja já desenvolvido um projeto arquitetônico, levando em conta as áreas de maior permanência, como quartos, cozinhas, escritórios, né? Deslocar isso para lugares neutros ali do espaço. Que interessante. E hoje, nas grandes cidades ou nas cidades onde o espaço urbano é cada vez mais escasso, sim, a gente nem sempre tem essa possibilidade de escolher, né, a posição da casa no terreno. Então, essa questão da cura dos espaços, né, que você vai contar pra gente um pouquinho depois como que cura. E como que faz, né, Vanessa? Eu já comprei meu apartamento e não pensei, né, se ele estava energeticamente equilibrado ou não. Isso tem solução? Tem solução. Olha que legal, gente. Através da geobiologia, né, que é a medicina do habitat, a gente vai analisar várias situações do espaço, do apartamento, né, que não você citou um apartamento. E a partir do momento que a gente faz um diagnóstico e consegue, então, fazer a neutralização nesse espaço, a gente, então, transforma esse espaço no espaço neutro, né? É feito um tratamento específico, né? Que é a geopuntura, que é como a gente aplica, então, o tratamento. E depois desse momento, a zona ficando neutra, então é um espaço que não vai ter essa movimentação, trazendo ali, potencializando situações de emoções, né? Como a gente estava comentando. Estava falando, né? A pessoa é nervosa, fica mais nervosa. Você comentou sobre a criança. Crianças são muito sensitivas também, As né? crianças são os primeiros a sentir, é impressionante. Crianças e animais são os que sentem primeiro as energias, né, do subsolo, essa movimentação geopatogênica do espaço mesmo. Que interessante. Bom, explicando para leigos, né? O que, de fato, é essa geobiologia, essa medicina do habitat? Tá, a medicina do habitat, ela é um campo grande, como eu te comentei, né? Mas envolve pesquisas justamente para atender o meio ambiente e as construções direcionadas para os habitantes. Então, a gente faz essa pesquisa, né? Ela é uma ciência que estuda os desequilíbrios energéticos do subsolo, para que a gente, em cima disso, consiga, então, trazer um tratamento mais adequado para esses espaços que, consequentemente, vão respingar no ser humano que convive naquele espaço, né? Crianças, animais. A gente tem muito caso com criança que não dorme, né? Até esse é um dos motivos que eu, inclusive, busquei a geobiologia para mim. Caso interessante. É bem interessante esse caso. Eu gosto de contar porque, como eu já trabalho há muito tempo com design de interiores, eu comecei a observar que nós tínhamos muitos clientes que, assim, escolhiam o melhor terreno ou compravam o melhor apartamento na planta, né? Tudo novo, fazia design de interiores. Então, você faz ali, realiza um sonho, né? Fica tudo bonito, você compra tudo com qualidade, escolhe, tem as condições de fazer tudo isso. E, de repente, a pessoa adoece nesse espaço, né? Ela adoece, ela não se sente bem. Depois que ela se muda para o espaço, né? Então, até então, ela tinha uma condição e depois que ela mudou para um espaço que, de certa forma, era para se sentir melhor ainda, ela começa, então, de certa forma, a adoecer, ter problemas emocionais, situações que, né, que vão formando ali situações mesmo de tendências a adoecer. E eu fui observando isso aí com o passar do tempo, sabe? Nos espaços, né? A gente tinha projeto que sai em revista, né? As melhores revistas aí do Paraná, a gente tem revistas daqui e tudo. E o cliente não estava feliz, não estava bem, né? E eu tive uma situação na minha casa, que eu morava em um apartamento, e a minha filhinha, hoje ela tá com 7, até 5 ela não dormia. Então era uma pessoa que eu fiz de tudo que você imagina. Acabou as possibilidades da mamãe. Tudo, não tem o que eu não fiz, né? Até que chegou um momento que eu falei, é algo a mais que eu não sei como fazer, né? Inclusive eu fui em busca, até de Feng Shui, outros tratamentos, enfim, para o espaço, né? E então, em 2020, que eu comecei a me aprofundar mais nos estudos de terapias de ambientes, geobiologia, né? Eu comecei a observar, então é um problema
ali que nós temos do planeta, né? Porque a gente tem as malhas magnéticas que a gente sabe que são importantes, né? Para a biodiversidade, para tudo que acontece no nosso planeta, para que as coisas fluam, né? E funcionem. Só que tem lugares que não são bons, né? Para a gente ficar. E foi muito interessante, porque ela sempre dormiu no mesmo lugar. Nós nunca mudamos o lugar dela dormir. E ela nunca dormia, né? Então, ela nunca foi para minha cama, por exemplo. Era na cama dela. E até que a gente descobriu, então, que tinha uma linha que passava bem no meio da caminha dela. Né? Uma movimentação, inclusive, era um veio d'água, né? Que passava ali. E a gente tinha um entrecruzamento, que são as malhas magnéticas, juntamente. A partir desse momento, eu tirei ela dali. E eu nunca tinha tirado ela dali. Então, veja que interessante, né? Tirei ela dali e a menina começou a dormir. Então, assim, como num passe de mágicas, né? Então, assim, eu já tinha feito tudo que eu podia. Eu acho que tudo ajudou um pouco, claro. Né? Todas as técnicas ajudaram um pouco, mas a partir do momento que você diagnostica uma movimentação, né, no subsolo, você consegue tratar isso, né? Então, eu fiz o tratamento com as pedras, né, com a geopuntura, e ainda assim eu tirei ela dali. Coloquei ela numa zona melhor. Então, né? Neutra no espaço. Neutra, como você estava explicando, né? Neutra no espaço. E você falou geopuntura. Isso. Explica um pouquinho o que é esse tratamento. Então, a princípio, mede a energia com esse aparelho. Sim. E vê esses cruzamentos de energia, esses campos magnéticos, e você vai entendendo onde tem linhas que não são boas, por que as pessoas não permanecem naquele local, ou porque uma criança não dorme, porque as pessoas ficam mais irritadas. E a cura desse espaço é através da geopuntura. Isso, a geopuntura é um tratamento, as pessoas correlacionam com a acupuntura, né, que é algo que a gente vai tratar nos meridianos do nosso corpo, e a geopuntura a gente faz esse tratamento no solo, né, na terra. Então, assim, é a natureza ao nosso favor mesmo. Então, a gente consegue... tem pedras específicas também, não é qualquer pedra, né? Você estava explicando, São mas aí quando vocês específicas. vieram aqui e falaram que a geopuntura, a cura é com pedras, eu achei que era um cristalzinho. Algo pequenininho. Ou até que seriam pedras preciosas, digamos assim. Não que as pedras não sejam, mas são pedras, entre aspas... comuns, posso chamar assim? Isso. Mas que tem a energia certa. Sim, ela então, tem pode ser uma pedra certa. de rio, uma pedra que você encontra... Não necessariamente são cristais, isso que eu quero dizer. Não necessariamente são cristais. A gente pode usar cristais em determinadas situações. Mas não há necessidade, né? Então, a gente costuma trabalhar com aquilo que é uma pedra grande, né? Que a gente colocou. E tem lugares, dependendo do paisagismo e da maneira como vai... se desenrolando também a decor desse espaço, a gente consegue também usar pedras ornamentais, né? Fazendo um trabalho também de paisagismo ali, que as pedras acabam que entram no processo da decoração. Vocês estavam comentando sobre o Parque Ibirapuera, em São Paulo, que são pedras muito grandes. Sim, lá já teve geobiólogos trabalhando com a geopuntura naquele espaço. Que legal. E é um espaço maravilhoso de ficar. Assim como a gente tem outros lugares no mundo também, que tem pedras naturais do local, que já transmite uma energia muito poderosa. E vocês avaliam pedra a pedra, né? Você falou que chega com o mesmo aparelho e sente se a energia daquela pedra vai ser compatível com aquela geopuntura que você vai fazer. Isso mesmo. Naquele espaço. Isso mesmo. É um trabalho que a gente faz ali bem minucioso, né? Para colocar a pedra ideal no espaço. Que interessante. Então, uma das perguntas que eu ia fazer é por que você tinha buscado essa geobiologia? Foi por um motivo pessoal? Foi. E que acabou interferindo... Vocês têm um escritório, né? Você e o Carlos são duplamente sócios, que nós estamos falando, né? Isso. E são um casal que trabalham em conjunto e então conseguem aplicar isso nos seus próprios projetos. Isso. A gente hoje não faz mais nada sem aplicar a geobiologia nos nossos projetos. Recentemente a gente tinha um projeto e os clientes agora, como estão vendo as divulgações e tudo mais do nosso trabalho, eles já chegam perguntando o que é, né? Então eu sempre brinco, depois que você conhece, não tem como você desconhecer mais. Né? Então, não tem como você fazer um projeto, por mais que o cliente não feche com você a parte da geobiologia, você não aplicar, de certa forma, algo ali para trazer bem-estar e qualidade de vida para aquele espaço, né? Então, recentemente, a gente fez um terreno, até era um terreno para uma residência para venda, né? E o terreno até era grande, quase 600 metros quadrados. E eu fui lá fazer a análise da geobiologia no terreno e eu pude passar para o Carlos, que é o arquiteto, né, do nosso escritório, passar para ele onde que estavam, então, as zonas ali neutras. Lógico, a gente tem que levar em conta a insolação e tudo mais, né? Mas a gente conseguiu, nesse caso, deslocar, mesmo fazendo o tratamento da geopuntura, deslocar as áreas de maior permanência, né, nesse projeto arquitetônico. Então, você veja, é um projeto que já foi desenvolvido dessa forma, então já você consegue, além de trabalhar tudo aquilo que a gente já tem um cuidado, que é a própria ventilação, né, insolação, todo o cuidado que o arquiteto já tem, ainda trazer bem-estar e qualidade de vida não tem preço. Que legal. E essas linhas, que vamos dizer que são linhas magnéticas ou linhas de falhas geológicas, elas não se mexem, elas estão fixas.
Sim, a falha geológica, ela tá ali, né? E se a gente tem um veio d'água passando, que é uma corrente de água, ou é parada, ou é uma água muito rápida, um veio d'água passando ali, isso aí vai estar sempre ali. A gente não consegue, né, mudar isso, mas a gente consegue mudar, se a movimentação for muito forte, mudar a posição do local onde as pessoas trabalham, dormem, né? Então a gente consegue fazer isso. E esse magnetismo, hoje passando um pouquinho para a realidade mais urbana, a gente dentro de um apartamento muito pequeno, Certo. cada vez mais eletrodomésticos. Sim. Então, né, nossos avós, enfim, né, antigamente a gente tinha até menos tomadas na casa. Se você pega um apartamento antigo, é uma tomada na cozinha, né? Uma ali no quarto, e hoje a gente distribui tomadas, né, no projeto inteiro, e cada vez mais parece que tem aparelhos domésticos que a gente precisa ter, né? Vamos dizer lá, air fryer, quem não tem hoje em dia, todo né? mundo. Todo mundo. Então, cada vez mais esses campos energéticos de eletricidade interferem também? Interferem. Na verdade, interferem na saúde, né? Diretamente na saúde e no bem-estar. A gente, quando vai fazer uma anamnese no local, já avaliando como que as pessoas se sentem, né, no local, porque sempre vai ter uma queixa. Sempre tem. Eu não gosto de ficar naquele espaço da minha casa, não me sinto bem. Porque o sentir é a primeira coisa que acontece, Você né? falou, é verdade. Então, começa por aí para analisar a questão de veio telúrico, que é a energia do subsolo, e para analisar questões das redes, né, magnéticas. Mas a gente tem outras situações que a gente vai abordando também, porque tem casas que são abarrotadas de situações, né, de aparelhos. E a gente, na verdade, não precisa. Tem muita coisa que a gente não precisa, né? Então, é um olhar diferente que a gente começa a ter até para sustentabilidade. Você precisa disso? Não, não precisa. Aquele aparelho está quebrado, mas está ligado na tomada. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai olhando, que eu falo que é uma outra área, né, da geobiologia, que você começa a ter um olhar diferente. Durmo ali com o Wi-Fi ligado aqui na minha cabeça. Gente, isso não pode. Né? Durmo com o celular, a Lorena vai desligar o Wi-Fi pra dormir hoje, com o Wi-Fi ligado, então é uma coisa que a gente pode desligar ao dormir, né? Mas eu preciso do despertador, deixa mais longe. Então, assim, a gente vai orientando algumas situações dentro da casa, né? Vou esquentar um almoço no micro-ondas. A gente tem mania de ligar o micro-ondas e ficar na frente dele esperando. Não, vai fazer outra coisa, sai de perto, porque você tem que ter uma distância enquanto ele tá funcionando. Então, são outros fatores que a gente começa a observar dentro dos espaços, né? Mas aí precisa realmente dessa anamnese, do geobiólogo estar indo lá, conversando, olhando o espaço, fazendo essa análise, né? Depois fazendo com o Dorod aí o diagnóstico dessas outras partes, para que a gente consiga fechar um pacote ali, a pessoa comece a entender também, né? Isso, e se ressignificando, né? Sim. Porque não adianta a gente fazer sempre esse trabalho, né? A pessoa também precisa entender como que funciona tudo isso e ir se ressignificando. A gente vai projetando muito de acordo com cada cliente, mas também entendendo o que é o bem-estar para ele, né? Sim. E foi até engraçado, eu tive uma ex-aluna do curso, do Design Interiores Online, que falava isso, né? Ela tinha uma especialidade também meio... não vou lembrar exatamente a profissão dela, mas tinha a ver com as coisas físicas, né? E geofísicas, e ela falava justamente isso. Eu fico indignada que as pessoas colocam tomada e ficam carregando o celular do lado da cabeceira dormindo. E uma coisa que, assim, gente, muita gente faz, né? Faz. Que já ficou no pela automático. Facilidade. Muita coisa no automático, né? E daí a gente tem o entorno também, as torres de transmissão, né? Que tudo a gente consegue trazer cura para os espaços, tá? Mas a gente tem que ter esse olhar. Torre de transmissão, né? Às vezes locais muito movimentados, como avenidas para você morar, sabe? Então, são coisas que você vai fazendo ali, tendo um cuidado ali e tratando esses espaços, sabe? Eu estava até... Bom, assim, objetos naturais, né? Você estava até comentando coisa que eu achei interessantíssimo, né? Sobre umas pedrinhas pretas. Sim, seixos rolados pretos. Normalmente, as pedras pretas, elas fecham, né? Elas não são abertas. Então, acaba que ela puxa ali a energia. Então, se eu tiver alguma movimentação geopatogênica ali perto, ela vai puxar isso. Então, ali planta, às vezes, não vai crescer ali perto dessas pedras. Então, a gente tem outras coisas, né, que a gente vai avaliando. Que eu comentei do granito preto. Sim. Né? Para eu usar um granito preto hoje, dentro de casa, eu preciso entender que eu tenho que ter ventilação. Né? Porque ele já vem da natureza trazendo elementos ali que são nocivos para nós. Né? Então, eu preciso ter um espaço bem ventilado, né? Eu tenho que ter um paisagismo, um jardim, nem que seja um monte de planta ali perto da minha sacada, se for uma questão de um apartamento. Gente, tá em alta esse granito preto escovado, hein? Sim, maravilhoso, a gente ama usar. Só que tem que pensar em outros aspectos que quando o cliente fala, é aquilo que eu tava te falando, como a gente já conhece, não tem como desconhecer mais, né? Gosta do preto? Lógico que eu não vou, né,
Eu vou tentar, então, vamos levar, então, esse granito preto para uma situação ali que eu vou ter uma porta, um vão maior, né, para ventilação, que vai conseguir ter, né, essa ventilação cruzada, né, eu sei que eu vou ter um paisagismo ali que vai auxiliar nesse processo. Então, assim, a gente tem que entender isso para que o projeto saia também com qualidade, né, em todos os quesitos, né? Então, veja bem que a medicina do habitat é algo que vem para complementar todo o trabalho de um arquiteto, de um designer de interiores, né? É algo que a gente pode estar trabalhando em parcerias, né? Para que tudo fique bem redondinho, que a pessoa tenha realmente ali muito bem-estar e qualidade de vida. Isso é muito interessante, porque a gente não vive sozinho, né? Sim. Sempre falo isso, a gente não vive sozinho. Cada um tem sua especialidade, ou a especialidade da especialidade. Nós somos uma equipe multidisciplinar de profissionais que não consegue colocar um projeto de arquitetura ou de interiores de pé sem mais profissionais envolvidos, né? O arquiteto de design de interiores, os projetistas de engenharia complementares, o construtor, o executor, né? E até mesmo especialistas como, né, assim, como você, que vem agregar ainda mais, né, a parte de saúde. E a medicina do habitat, na geobiologia, é interessante porque muitos de nós, vejo que daqui para frente as pessoas vão começar a ter um olhar diferente, até por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso também. Porque a gente, quando fica doente, a gente adoece, a gente se desespera e vai correndo para o médico, né? Por que a gente já não vai cuidando disso antes, né? Cuidando da nossa casa, que é onde a gente fica, onde que a gente fica a maior parte do nosso tempo? Ou é na nossa casa, ou é no nosso ambiente de trabalho. Sim. São os dois lugares que a gente tem que ter esse olhar, né? Esse cuidado para trazer esse bem-estar aí. E a gente estava falando sobre esse apartamento que você falou que tinha uma sacada e tinha as pedrinhas pretas e até as plantas que estavam no vaso ali não se desenvolviam, né? E na parte de um case comercial, assim, vocês já fizeram também? Já fizemos. E aí? A gente fez recentemente até ambientes de loja de roupas, fiz salão de beleza, porque tem muita movimentação de gente, né? E foi muito interessante porque a loja de roupas é um espaço que a gente fez todo o design de interiores, a gente acompanhou todo o processo, já com todos esses cuidados que eu te falei, né? Só que foi numa época que eu não estava atuando tanto com essa visão, né? Vamos falar assim. E daí eu fui lá. Então tava tudo aberto, tava tudo muito bom. E quando a gente chegou na parte do administrativo, foi muito interessante, porque eles têm uma fila de pessoas trabalhando ali, né? Que trabalham com vendas online e tudo mais. E tinha uma parte desse administrativo que ele tava totalmente fechado, né? E foi muito interessante, porque eu sempre falo, quando eu vou passando, pode ficar aí, porque eu não tô vendo você, tô vendo o ambiente, né? Não é a pessoa. As pessoas não precisam sair para você avaliar o espaço. Eu tô avaliando o espaço. E essa pessoa que estava ali, ela saiu, ela levantou, ela falou, não, eu vou sair porque eu não estou me sentindo bem. Ela já falou isso antes de eu chegar no espaço dela. Ela já não estava se sentindo bem. E ela estava com muita olheira, sabe? E depois, conversando com o proprietário, é uma pessoa que estava, assim, cansada demais, sabe? Percebia, assim, às vezes uma espécie de procrastinação maior, mas a culpa não é da pessoa. Isso é interessante, esse olhar também para os empresários, sabe? Porque às vezes a gente tem 2 funcionários que estão trabalhando, desempenhando a mesma função, com o mesmo salário, só que elas estão em espaços diferentes, né? Então, por que quando você contrata... Um desempenha, outro não? Um desempenha, outro não. Daí você começa a observar, mas algo está acontecendo naquele local. E às vezes você muda a pessoa de lugar, você já vê a diferença. Então, você pode fazer o teste só de mudar a pessoa de lugar, antes mesmo de contratar um geobiólogo, sabe? Que interessante. Porque daí você já vê resultado. E essa moça melhorou depois do tratamento e da geopuntura. Tem algum caso que vocês... tem um caso que estavam contando sobre pessoas que são céticas, né? Porque, assim, sempre para tudo, né? Hoje a gente tem até a neurociência, que é um outro estudo, né? Campos da ciência, como você estava falando, né? Que são estudos científicos, comprovados, e que, enfim, que tem estudos empíricos que comprovam algumas situações. Mas tem pessoas que são muito céticas também em relação a isso, né? Você tem algum caso curioso para contar? Na verdade, é muito interessante porque os céticos não chegam perto da gente. Eles não vêm em busca desse tipo de tratamento, né? Então, e é o tipo de pessoa que às vezes você não consegue ficar insistindo muito para fazer algo nesse sentido, porque eles não estão ali abertos para isso mesmo, né? E às vezes eles não têm ainda também aquela observância mesmo do espaço, né? De entender, às vezes, que estou me sentindo mal. Sabe uma dica interessante que eu sempre falo para as pessoas, às vezes, que são céticas? Porque às vezes aparece um ou outro, né, questionando e tal. E tem muita gente que costuma viajar e fala, eu adoro ficar viajando. Lógico, a gente gosta de viajar, é uma delícia, sair da rotina e tudo mais, né? E quando eu chego em casa, nossa, tudo aquilo que eu vivi parece que volta tudo de novo, né? O estresse, procrastinação, às vezes crise de ansiedade, tudo. Começa a ficar ruim na própria casa.
Então eu falo, mas esse já é o momento para você observar, porque lógico que viajar é gostoso, mas aonde que a gente tem que se sentir primeiro bem? Se recarregar, né? Se recarregar, exatamente. Repor as nossas energias é dentro da nossa casa, ou até mesmo no espaço de trabalho, se ele for bom, né? Se ele não tiver nenhuma movimentação. Então eu normalmente costumo entrar um pouco por aí, para que a pessoa vá criando então uma observância disso, sabe? Que ela comece a observar os espaços, porque não adianta você ficar ali, né? É muito do sentir, como eu estava te falando, né? A pessoa precisa sentir. Né? Eu não sou irritada, mas eu vou em tal lugar, eu fico mais irritada, né? Fico mais ansioso quando eu estou em determinado local. E essa falta da natureza, como estavam falando, né? Por isso que até projetos que agregam mais essa questão... A palavra ficou um pouco falada ao léu, assim, né? Mas a biofilia, você trazer né, um pouco da natureza para dentro... Sim, acho super importante. Importante você se conectar, né? Sim. E espaços urbanos cada vez menos, cada vez... mais escasso ali, né, da parte da natureza, a gente ter essa conexão. Sim. Então, você estava comentando também sobre trazer alguns elementos energéticos ou da natureza, e quando você tira, parece que é até meio automático. Sim, a gente sente, né? Mas até eu vou só entrar na questão um pouco que você falou da biofilia, porque por mais que a gente esteja voltado hoje realmente para as áreas mais urbanas superlotadas, né? A gente não tem mais como escolher lugares, né? Para a gente construir e tudo mais. A gente precisa entender também que não é necessário a gente se conectar com uma floresta inteira. Não é isso, né? Se você tiver esse cuidado dentro do seu lar, né? Eu gosto de plantas, então, mas eu não posso ter porque o meu espaço é pequeno. Mas se você tiver 2 ou 3 que realmente te agradem, que você possa cuidá-las e se conectar com isso já vai trazer a natureza para próximo de você. Né? Gosto de cristais, né? Vamos trazer ali o cristal. O cristal a gente tem que ter um cuidado, como eu comentei, porque às vezes tem gente que tem demais, né? Tem um monte de cristal e são pedras, é reino mineral. Então, você também tem que ter um cuidado para ver se isso não está trazendo também, né, a movimentação geofísica ali para acontecer. Mas... Independente do tamanho? Independente do tamanho. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheço. Principalmente que tem cristais. Um potinho de cristais do lado do sofá. Assim. E principalmente os escuros, né? Como eu estava comentando, né? Os cristais escuros. Mas assim... essa conexão nossa com os espaços da natureza é importante para que a gente também comece a se conscientizar do nosso corpo, de como que a gente está se sentindo, né? E tentar trazer no nosso espaço físico, que seja a nossa casa ou o nosso ambiente de trabalho, né? Trazer isso de uma forma que a gente vai, então, entendendo esse processo e melhorando como pessoa e evoluindo, né? Sim, então tem muito a ver com isso. Você comentou pessoas que vão aos pouquinhos adoecendo. Sim. Deve já ter uma predisposição a certo tipo de doença, mas sim, acaba acelerando o processo. Esses dias eu fui atender uma residência que foi muito fácil para a cliente entender como que funcionava a geopuntura, porque ela faz acupuntura, ela é veterinária, atende animais com acupuntura, então para ela foi fácil entender como que funcionava o processo da geopuntura. E foi muito interessante porque ela me ligou pedindo para que eu fosse na obra. Só que na obra dela, a gente já tinha feito um trabalho no terreno da geobiologia, né, para fazer as neutralizações há um tempo atrás. A casa está ficando pronta agora, faz quase 2 anos. E então, assim, estava tudo muito bem na obra. E ela estava numa situação que ela... Vanessa, eu preciso que você venha me atender, não sei o que está acontecendo, vê se é na minha casa, porque eu já fui nos médicos, né, tô fazendo tratamento, tô tomando remédio para dormir. Eu não sei o que está acontecendo e eu estou só chorando. Eu falei, mas eu não vou na obra, você não está morando lá? Né, eu vou na casa que você está morando hoje, que é uma casa de aluguel que ela mora. E eu fui lá fazer a análise da geobiologia. E o marido dela é uma pessoa muito boazinha. Assim, um amor de pessoa, sabe? E ele estava muito irritado. Ele estava irritado, ela estava só chorando. Então, assim, a gente entende que uma obra tira a pessoa da rotina, né? Isso é muito comum, né? Mas não é o caso deles, né? Então, eu fui lá fazer análise na casa que eles estão morando e a gente tinha 3 movimentações muito fortes lá, né? E uma delas passava ali bem em cima da cama deles, do casal. Uma no escritório, que é onde ele fica sentado, que ele estava super irritado. E um terceiro ponto era nos pés da cama da filha. E a filha tem 15 anos. E eu falei, tá bem, saúde, tá tudo bem? Porque afinal, né, você comentou do esposo, né, de você, mas tá tudo bem com ela? Não, ela tá com as pernas muito inchadas. E o médico já olhou, a gente, porque assim, retenção de líquido com 15 anos não é normal, né? Uma pessoa que faz atividade física, tudo, né, tem a saúde boa. Então, a gente acabou fazendo a geopuntura, ela acompanhou todo o processo, ela foi comigo, andou pela casa toda, né, fazendo a avaliação. E depois que eu fiz a geopuntura, avisei que a pedra tinha que ficar lá, não podia sair de lá. E depois de 3 dias certinhos, eu entrei em contato com ela para saber como ela estava.
Então, assim, o relato que ela me deu foi maravilhoso, porque ela, Vanessa, mudou muita coisa. E eu tenho tanta gente para indicar, porque é um trabalho muito bacana. Gente, como mudou a nossa vida 3 dias depois, Lorena. Sabe? Então, é muito bacana esse trabalho. E é o sentir, né? Porque daí eu fui lá, fiz toda a análise, o diagnóstico, o tratamento, e a pessoa pôde sentir depois a diferença. Que interessante. Dentro do espaço. E ter esse olhar voltado para também ouvir as pessoas, né? Sim. Sim. Ouvir o cliente, ver o que ele está sentindo, porque, querendo ou não, nós que trabalhamos com design de interiores, na arquitetura e áreas afins, é como se a gente materializasse todos aqueles sonhos, desejos daquele cliente. Sim. E a nossa maior alegria é ver pessoas habitando bem aqueles espaços, sejam espaços comerciais, sejam espaços residenciais, ver as pessoas com qualidade de vida. Sim, lembrando da gente com alegria, né? Exatamente, acho que essa é a chave final, né? A gente trazer toda a qualidade de vida e também a beleza aí para os nossos projetos de arquitetura, interiores e paisagismo como um todo, com certeza, né? Com certeza. Que bom, gente. Então, hoje eu estive aqui com a Vanessa Pedroso, da escritório da InDesign e da VP Terapias. Quem quiser seguir, né? São esses... os Instagrams a gente pode deixar também na descrição. Então, Vanessa veio especialmente aqui para o nosso podcast. Isso. Agradeço imensamente a tua participação, super Vanessa. Contente. Eu que agradeço, super feliz de estar aqui com vocês. Que bom, poder divulgar gente. Um pouco mais desse trabalho que é tão bonito. Com certeza. Então, vamos pensar, né? Além da parte de projetar, mas também pensar nessa saúde e bem-estar. E com certeza teu cliente vai lembrar, né, do teu trabalho, do trabalho de todos nós, de uma forma muito alegre e positiva. Isso mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.